dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Família FM. Está entrando no ar o programa Encontro com a Justiça. Você pode participar do nosso programa através dos telefones 3079-0952, 3079-0938 ou através do e-mail encontrocomajustiça sem C cedilha, @104familiafm.com.br. Hoje nós vamos falar, meu querido ouvinte da Rádio Família, sobre o direito do consumidor. Este direito importante, que é um ramo relativamente novo do direito. Só a partir dos anos 50, nós começamos a nos preocupar com as relações de consumo e com o direito dessa parte mais frágil na relação de consumo, que é o consumidor. Após a Segunda Guerra Mundial, quando surge a sociedade de massa com contratos e produtos padronizados, é que se inicia a construção mais sólida no sentido de harmonizar as relações de consumo. Os consumidores passaram a ganhar proteção contra os abusos sofridos, tornando-se uma preocupação social, principalmente nos países da América e da Europa Ocidental, que se destacaram por serem pioneiros na criação de órgãos de defesa do consumidor. E para tratar desse assunto, para esclarecer os nossos ouvintes, nós estamos aqui com pessoas da mais alta especialidade. O nosso co-apresentador, o desembargador Rogério de Oliveira, que é também desembargador de câmaras cíveis, o ilustre promotor de justiça, doutor Sidney Rosa da Silva Júnior, que é do CAU, do Direito do Consumidor, ou seja, a Procuradoria de Defesa do Direito do Consumidor, a atuação importante do Ministério Público nessa área do consumo, o advogado doutor Vinícius Leal, que aqui representa o PROCON do Estado do Rio de Janeiro, e é com essas autoridades que hoje nós vamos tratar desse tema. Fazendo, portanto, a primeira pergunta ao doutor Sidney Rosa, que é promotor de justiça e que atua na Promotoria de Defesa do Consumidor. Doutor Sidney, qual o papel do Ministério Público, que é importante para a sociedade, mas nessa área específica de defesa do consumidor? Bom dia, doutor Sidney. Bom dia, desembargador. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui conversando com todos vocês. Agradeço o convite, é uma honra participar. Em relação à pergunta, eu acredito que o Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, tem um papel fundamental na defesa dos direitos dos consumidores, né? A partir do momento que a Constituição Federal garantiu o dever do Estado em proteger o consumidor, que normalmente é a parte mais fraca numa relação com o fornecedor, com a empresa que vende o produto, passou a ser um dever também do Ministério Público atuar nessa seara, né? É uma atuação coletiva, é uma atuação que tutela o consumidor enquanto um grupo de consumidores, né? Uma atuação que protege o consumidor de uma forma coletiva. O Ministério Público não vai atuar na defesa daquele consumidor individual, mas ele vai tutelar uma prática que seja regular. Ou seja, ele vai atuar na relação de consumo para que aquela prática seja regular para todos os consumidores que integram aquela relação. Então, o dever do Ministério Público de atuar aí é muito grande. E nós temos atuado bastante nessa área do consumidor. Inclusive, eu acho que aqui seria uma oportunidade até da gente trabalhar, trazer a informação ao consumidor de um projeto que nós temos no Centro de Apoio e Defesa do Consumidor, em conjunto com todas as promotorias de defesa do consumidor do Rio de Janeiro, que é o nosso projeto Consumidor Vencedor, onde nós colocamos em um site do Ministério Público todas as decisões e termos de compromisso obtidos em favor do consumidor, onde o consumidor pode ter informação sobre tudo aquilo que foi garantido pelo Ministério Público, né? E muitas vezes pelo próprio Judiciário, através das decisões proferidas em ações coletivas, e ele pode verificar nesse site, que é o consumidorvencedor.mp.br, onde ele pode verificar todas as decisões que lhe são favoráveis, e através delas ele pode denunciar um descumprimento daquela decisão diretamente ao promotor responsável pelo caso, o que facilita muito a defesa do consumidor.
Muito bem, doutor Círio. Só para esclarecimento para os nossos ouvintes, a atuação do Ministério Público tem sido sempre coletiva, e é bom que seja, porque atende, abrange e protege um número cada vez maior de consumidores. O senhor poderia citar alguns casos em que houve a intervenção do Ministério Público na proteção e na defesa dos consumidores do Estado do Rio de Janeiro? É bom, desembargador. A gente tem atuado nas mais diversas áreas das relações de consumo, né? Esse mês, inclusive, no Ministério Público, a gente iniciou uma campanha na área de transporte, né? Que é uma área que tem tido muitos problemas, tem se noticiado muitos problemas, tanto em trens, barcas, ônibus, metrô. Então, perdão, é uma área onde há uma atuação muito forte do Ministério Público, né? Por exemplo, já temos ações judiciais e decisões judiciais favoráveis ao consumidor no sentido de obrigar a concessionária que presta serviço de trens a manter trens com manutenção adequada, não trafegar com portas abertas, garantir a informação do consumidor no caso de atrasos. Temos ações em relação a barcas, metrô, ônibus, né? Ônibus com um número razoável de ônibus para que não haja atraso, superlotação, para que as barcas estejam em condições boas de funcionamento. Temos uma atuação forte também na área de comércio eletrônico, que cada vez se fortalece ainda mais no final do ano. Muitas empresas, por exemplo, têm anunciado que um produto defeituoso pode ser trocado somente com 7 dias. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que os produtos duráveis podem ser trocados em até 90 dias, os produtos não duráveis em 30 dias, né? Então, o Ministério Público tem entrado com várias ações sobre empresas de comércio, principalmente comércio eletrônico, para corrigir essa relação, principalmente de informação ao consumidor. A questão da garantia estendida, que tem sido vendida como vendida de forma casada com outra mercadoria também. A garantia estendida é um seguro que o consumidor faz, né? Está totalmente desvinculado daquele produto que ele compra. Temos atuações em planos de saúde, por exemplo. Agora a Agência Nacional de Saúde regulamentou a necessidade do plano fornecer o medicamento quimioterápico quando o tratamento é feito em casa. Essa é uma atuação que o Ministério Público já tinha feito mediante ação civil pública. O Tribunal de Justiça já tinha garantido, em face de 2 planos de saúde, o fornecimento de medicamento quimioterápico para tratamento em casa. Então, a Agência Nacional de Saúde agora vem regulamentar uma questão que já era pacífica nos tribunais e mediante ações do Ministério Público. Então, nós temos ações em vários ramos, né? Se o consumidor quiser ingressar, por exemplo, nesse site Consumidor Vencedor, ele vai verificar em cada ramo de atuação da defesa do consumidor, existem ações, existem decisões, inclusive favoráveis a ele, e podem até aproveitar o caso dele e fazer com que ele não precise, inclusive, entrar com uma ação individual, né? Ele possa se aproveitar daquela ação coletiva. Muito obrigado, doutor Cídio. Vocês estão ouvindo aqui o promotor de justiça, doutor Sidney Rosa da Silva Júnior, que está prestando aqui aos nossos ouvintes todos os esclarecimentos sobre essa importante atuação do Ministério Público na defesa coletiva da sociedade no ramo do direito do consumidor. Estamos aqui com o doutor Vinícius Leal, advogado especializado em direito do consumidor, que aqui representa o PROCON do Rio de Janeiro. Doutor Vinícius, qual tem sido a atuação do PROCON na defesa do consumidor e qual é a missão do PROCON nesse particular? Bom dia. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, desembargador Círio Darlan. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do programa, bem como cumprimentar o desembargador Rogério Oliveira e o promotor Sidney Rosa. É uma satisfação participar do programa. Agora, respondendo a sua pergunta, de bate-pronto, a missão do PROCON ela tem sido de ser um braço amigo do consumidor, né? Seja aquele consumidor individual que bate à nossa porta com a intenção ali de fazer a mediação, a conciliação, resolver o seu problema de uma forma célere, né? E agora com o fortalecimento, né, do nosso PROCON do Estado do Rio de Janeiro, por ter mudado de natureza jurídica, quer dizer, nós viramos uma autarquia, então é natural que ele fique mais forte, né? É natural que ele tenha cada dia mais uma presença significativa no mercado de consumo, no intuito de ser mais um instrumento para mediar, conciliar e buscar, acima de tudo, a efetividade jurídica. Como o Ministério Público vem fazendo com excelência, a Defensoria Pública no DECON também vem fazendo excelência,
e a magistratura vem prestando de forma ímpar a sua tutela jurisdicional aqui no estado do Rio de Janeiro. E os nossos ouvintes participam do nosso programa através dos telefones 30790952, 30790938 ou através do e-mail encontrocomaJustica@104familiafm.com.br. E você pode assistir os nossos 3 programas no site www.redejuridicatv.com.br. Os ouvintes já estão participando, já estão enviando muitas perguntas, mas eu queria ouvir aqui o desembargador Rogério de Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça, com farta experiência nas decisões que dizem direito ao respeito ao direito do consumidor. Bom dia, desembargador Rogério de Oliveira. Bom dia, Ciro, bom dia, ouvintes, bom dia, Sidney Rosa, filho do nosso colega também, desembargador, e o doutor Vinícius Leal. E eu tenho observado o seguinte, eu tenho trabalhado com a Justiça desde 1986, a Constituição é de 88 e o Código 90. E eu tenho observado o seguinte, o particular, ele cumpre as suas obrigações para com o particular. Agora, quem não cumpre as obrigações em relação ao particular é o Estado brasileiro e as empresas fornecedoras de serviço de produtos. Por quê? O Estado é um grande devedor do particular. O particular hoje acionar o Estado brasileiro é como se ele entrasse numa África selvagem ainda e desbravasse grandes horizontes. Nós tivemos há pouco tempo a decisão do Supremo Tribunal quanto à questão dos precatórios. Felizmente foi posta abaixo aquela emenda condicional do calote. O Estado é um grande devedor do particular, seja em relação a reajuste do INSS, seja em relação a tributos, devolução de tributos, seja em relação a tarifas pagas indevidamente. E as empresas fornecedoras de serviço ou de produtos também devem ao particular. Por quê? Porque prestam um serviço de má qualidade ou de péssima qualidade. Isso acaba na justiça, acaba nos PROCONs. A justiça hoje ela está abarrotada de processos do consumidor, o que levou o nosso Tribunal de Justiça a criar, especializar 5 novas câmaras do consumidor. A experiência ainda está em andamento, vamos ver que fruto vai dar isso. Então eu coloco aqui para a mesa aqui, como fazer com que o Estado brasileiro cumpra com as suas obrigações, porque quando o Estado presta um serviço, quando ele concede um serviço a uma empresa particular, ele também é corresponsável pela má prestação do serviço. Por exemplo, eu cito aqui a cobrança de tarifa de esgoto pela SEDAI. Ela vem cobrando uma tarifa de esgoto que ela não presta o esgoto. Tivemos ações do Ministério Público, o PROCON interveio nisso também, mas a prática maléfica continua. Então, como fazer com que o Estado, para mim é o grande responsável, o grande devedor do particular, cumpra com as suas obrigações para com o consumidor brasileiro? Essa é uma questão que eu coloco aqui para a mesa discutir. Doutor Sidney, que resposta o senhor tem aí nesse eu acredito tema? Que é uma questão extremamente relevante, né? Porque também nos colocamos muitas vezes perplexos quando obtemos na justiça, por exemplo, uma decisão que exige que determinada empresa entregue seus produtos no prazo combinado, acordado, ou que forneça pelo menos uma data em que vai entregar aquele produto. A decisão é nesse sentido e a empresa recorre para não cumprir aquela decisão. Então isso nos coloca cada vez mais surpresos. A gente acredita que o empoderamento do cidadão, e a gente vê isso cada vez mais na sociedade de hoje, com os movimentos sociais, com as pessoas indo à rua buscar seus direitos, né? O cidadão conhecendo, sabendo que algumas instituições estão ao seu lado, tem o dever de estar ao seu lado, como o Ministério Público, eu acho que o cidadão pode fiscalizar e obter uma parceria com essas instituições para se fortalecer e modificar essa realidade, né? A gente está tentando cada vez mais tornar o cidadão um fiscal ao lado do Ministério Público. O cidadão verifica a irregularidade, busca ao Ministério Público essa ajuda, esse auxílio para que a gente possa mudar essa realidade. Eu acho que através disso a gente vai conseguir efetivamente melhorar nas relações de consumo. E é por isso, doutor Sidney, esse que o senhor está falando, que está nos jornais hoje, que a Ricardo Eletro, né, terá que indenizar em R$5 mil um consumidor que comprou um freezer na loja do Meia, pagou R$1.398,88 à vista e não recebeu a mercadoria. Por causa disso, a 27ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já é uma Câmara do Consumidor, condenou
a Ricardo Eletro a pagar por danos morais ao consumidor. E o PROCON Carioca, o PROCON do município do Rio de Janeiro, está promovendo esse final de semana, atendimento na Taquara. Então, consumidor da área da Taquara, Madureira, dessa área aí da Zona Oeste do Rio de Janeiro, se quiser, poderá nessa sexta e no sábado na Taquara receber atendimento. No local terá 26 empresas e conciliadores do PROCON e advogados. O PROCON possui parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. E os nossos ouvintes já estão aqui nos mandando perguntas. A Edilene Vieira, que por sinal faz aniversário hoje, e eu queria mandar para ela um abraço e nossas felicitações do nosso programa, dessa prestação de serviço que nós estamos fazendo, trazendo a justiça para perto do consumidor, de nosso jurisdicionado. A Edilena, então, um grande abraço para você e um feliz aniversário. Marlene de Oliveira, de Niterói, pergunta aqui à mesa o seguinte: qual é o prazo legal para reclamação ou devolução da compra de material eletrônico nas lojas via internet? Existem divergências nesse assunto de empresa para outra. A quem devo dirigir esta reclamação? Doutor. Bom, via de regras, são 7 dias, né? Está previsto lá no artigo 49 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. São 7 dias que ele tem o direito, caso ele compre fora do domicílio, né? Enfim, pela internet, pelo telefone, fax, ele tem o direito de se arrepender dessa compra, né? Em 2 momentos: quando ocorre a tradição, ou seja, a entrega do produto, do bem a ela, ou quando ela assina o contrato, faz ali, fecha aquele negócio. Há 2 momentos que ela pode se arrepender. Muito obrigado. Você obteve a resposta agora do doutor Vicente Leal, que é do PROCON do Rio de Janeiro. Honório, de Jacarepaguá, pergunta aqui à mesa: qual é o direito do consumidor quando for lesado em shows, peças de teatro ou eventos em geral? Doutor Sidney, como deve proceder o consumidor? Olha, efetivamente o consumidor lesado, ele deve procurar ou o PROCON ou a Defensoria Pública para tutelar o seu direito individual, né? Obter uma reparação por uma lesão em determinado show ou evento, mas ele também pode, se ele verificar que é uma prática que ocorre em face de todos os consumidores daquele serviço, daquele show, se reportar ao Ministério Público para atuar também de uma forma coletiva. Só fazendo um adendo na pergunta anterior, seriam 7 dias para ele se arrepender da compra. Agora, se houver algum defeito no produto, ele teria de 30 a 90 dias, dependendo do produto, para fazer essa troca. Perfeito. O Jorge Vieira de Souza, nosso ouvinte de Realengo, ele pergunta assim: o que devo fazer em relação a problemas causados por serviços bancários, com taxas abusivas e cobranças indevidas? Doutor Vinícius, como o senhor responde ao nosso consumidor? O consumidor sempre tem o direito de reclamar, né? Se ele se sentir lesado ali com relação a essas taxas bancárias, com relação a boleto bancário, quer dizer, isso daí já está, como se diz, pacífico da abusividade, né? Dessas cobranças. Então, quer dizer, o consumidor, ele tem que ficar atento realmente a isso, e nós estamos ali dispostos a fazer ali a sua reclamação, enfim, atendê-lo da melhor maneira possível para tentar resolver o seu problema. No mesmo sentido, doutor Cid, a nossa ouvinte Maria e Alina, ali da Taquara também, nossos ouvintes da Taquara estão sempre nos prestigiando e fazendo perguntas. Ela quer saber como agir ao receber um cartão de crédito que não solicitou. Efetivamente, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca como prática abusiva, né, o fornecimento de produto ou serviço sem solicitação do consumidor. Então, essa é uma prática que ele deve se reportar ao Ministério Público, e eventual cobrança não pode ser realizada em face dela. Então, a cobrança de uma anuidade não pode ser realizada nesse caso, porque o consumidor não solicitou o produto nem o serviço. Trata-se de uma prática abusiva. Seria bom, Ciro, só para complementar, que quando houvesse essa prática, o consumidor reclamasse junto à empresa, que a empresa resolvesse. Aí se mostraria assim que a empresa tem compromisso com o consumidor. Infelizmente, a empresa não resolve. Aí acaba no PROCON ou no judiciário. Quer dizer, uma bobagem dessas vira um processo de 2, 3 anos, quando poderia ser resolvido com um simples telefonema.
Infelizmente, hoje, o que a gente tem verificado é, inclusive, a falta de disponibilização de telefonemas para atendimento ao consumidor. Exatamente. Né? Muitas vezes, algumas empresas colocam telefones à disposição, mas telefones que são cobrados, né? Até, às vezes, com uma taxa maior para atendimento. Ou que são gravados ao até, consumidor. Né? As perguntas são todas gravadas. E o consumidor tem dificuldade de obter aquela informação quando precisa num processo individual para obter uma indenização em face da empresa. Isso tem aconteceu recentemente com a questão da alienação da carteira de plano de saúde individual da Golden Cross para a Unimed Rio, né? Os consumidores não obtiveram uma informação correta, né? Uma suficiente, e tentaram entrar em contato com o serviço de atendimento, e o serviço de atendimento não estava capaz de atender essa demanda toda dos consumidores. Então ocorre muito esse tipo de... A nossa ouvinte Vanessa de Guadalupe, desembargador Rogério, ela está falando o seguinte: ela fez uma negociação com o banco e agora eles estão cobrando um valor indevido. Como é que ela deve proceder? Como o nosso advogado falou, o nosso promotor também, primeiramente procurar, eu sempre indico procurar reclamar junto ao banco, a instituição que causou esse possível dano. Se não resolver, procurar os PROCONs ou a defensoria. Agora, o que não pode é aceitar passivamente uma cobrança que ela entende ser indevida. Vale a pena até enfatizar aqui, se ela tiver alguma restrição, alguma dificuldade, entrar em contato com as ouvidorias, que elas têm melhorado bastante com relação às instituições financeiras. Nos últimos anos, nós temos observado um índice maior de eficácia em resolução dos conflitos. Tem uma pergunta, inclusive, de uma ouvinte lá de Araruama. Nosso programa está alcançando Araruama e está perguntando: é obrigatório as empresas terem ouvidorias? O senhor falou desse assunto agora aí? É fundamental elas terem ouvidorias, né? Porque é um canal onde o consumidor ele tem ali a última instância, vamos dizer assim, de resolver o seu problema junto com aquela empresa, aquela instituição, enfim, aquele fornecedor ali de produto ou serviço. Então, se torna fundamental, quer dizer, esse canal de diálogo, esse canal seria até de última instância, dizer assim, né? Porque existe o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, para sanar aquele problema ali consumerista. Porque as ouvidorias, na verdade, são uma espécie de controle interno da qualidade. Justamente. Quando ela funciona bem, funciona. Doutor Cílio, os clubes de futebol também têm que ter ouvidoria? Eu estou perguntando isso porque a ouvidoria do Botafogo deve estar sofrendo muito essa semana, né? Porque o estrago que o brocador fez naquela torcida é muito grande. É obrigatório essa ouvidoria também nos clubes de futebol? É verdade. Se essa ouvidoria fosse realmente obrigatória para os clubes de futebol, acho que elas estariam sempre lotadas, né? Principalmente em período de Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, que agora o Flamengo passa para a próxima fase com um resultado belíssimo em face do Botafogo. Algumas recomendações para os nossos consumidores estão aqui. O fornecedor não pode condicionar a venda de um produto à compra de outro produto. Ou seja, para levar um produto, você não pode ser obrigado a comprar outro. Por exemplo, para você comprar pão, você tem que comprar 1 litro de leite. Isto se chama venda casada e é proibido pela lei. Inclusive é crime. Né, doutor Sidney? É verdade. Isso, infelizmente, é uma prática que cada vez mais se repete, né? Muitas vezes a gente fica até achando que é normal chegar no supermercado e ver vários produtos colocados de forma conjunta, né? E você ser obrigado a comprar aquilo tudo. Na verdade, o consumidor pode e deve, né, se ele quiser, comprar o produto individual, e o supermercado, por exemplo, é obrigado a vender. A mesma coisa, qualquer outra fornecedora, qualquer outra empresa é obrigada a vender ao consumidor na quantidade que o consumidor desejar, né? Não é possível que a empresa determine a quantidade de produtos ou que tipo de produtos ele deve comprar em conjunto. Doutor Rogério, desembargador Rogério, que avanços o direito do consumidor trouxe para a nossa sociedade? Como é que o senhor analisa o advento dessa legislação? Ô Ciro, eu acho que trouxe a responsabilização do fornecedor, mas mais ainda do consumidor. Nós assistimos há 2 anos para cá uma maciça propaganda do governo, eu diria até irresponsável, mais ou menos forçando o consumidor a trocar de carro, a trocar de geladeira, a trocar de fogão, sem alertar, no mesmo momento, para os riscos da própria inadimplência. Então o consumidor ele foi bombardeado diariamente com essa propaganda maciça através de artistas, vamos chamar globais,
para que fizesse essas compras, para que adquirisse produtos que ele talvez nem precisasse. Isso vai gerar, no futuro, já está gerando, nós estamos vendo isso nas ações judiciais, uma inadimplência em cascata, em série. Por quê? Porque o consumidor afagado com as taxas que a princípio são convidativas, ele adquire mais produtos, mais bens do que ele pode amanhã suportar. Porque são prestações de 5, 6 anos para frente. Você não tem como planejar a sua vida, ainda mais num país nosso que está avançando numa responsabilidade fiscal, econômica, tudo, um produto que no final de 5 anos nem mais pode existir, pelo próprio consumo dele. Um carro daqui a 5, 6 anos é praticamente um zero. Um carro que não existe mais. Então existe a responsabilidade do consumidor nos seus próprios gastos. Agora, existe uma maior responsabilidade do governo em propagar essas possibilidades que não existem. Então me parece que o código ele tem que responsabilizar o fornecedor, sim, mas o consumidor ele tem que ter plena consciência até onde ele pode ir, para não gerar o superendividamento, nós vamos cansar de ver na justiça. Era isso que eu ia falar. De endividado, de status de endividado, ele acaba se tornando um superendividado, né? E um insolvente. Justamente. E a respeito disso, um consumidor, ele disse até a seguinte frase: devo, não nego, pago como deixarem. Isso porque mesmo aqueles que querem pagar, sobretudo as instituições financeiras, eles têm grande dificuldade para renegociar empréstimos e saldar essas dívidas. Como é que deve ser, como é que é a atuação do Ministério Público em defesa, na proteção desse direito do consumidor que quer limpar o seu nome, que quer saldar a sua dívida e as instituições financeiras colocam obstáculos e não deixam? Exatamente, desembargador. A gente tem entrado com muitas ações nesse sentido. O que a gente tem observado é uma série de práticas abusivas perpetradas pelas empresas, pelas instituições financeiras. Vou exemplificar algumas para o consumidor até tomar atenção com relação a isso. Muitas vezes o consumidor quer pagar a sua dívida, mas ele precisa da informação de quanto ele deve, sem os juros que vão até o final. Obviamente, se ele vai pagar de forma antecipada, ele vai pagar menos do que se ele fosse pagar daqui a 5, 6 anos. Então ele precisa daquela informação. A instituição financeira cobra uma taxa para fornecer aquela informação. Isso é obviamente abusivo. Que é quase o valor dos juros futuros. Exatamente. Se ele tem que pagar, ele tem que saber, né? Ele tem que ter o direito à informação de saber quanto ele vai pagar, né? Então a instituição financeira é obrigada a fornecer aquela informação. Outra prática abusiva pelas instituições financeiras é o caso do consumidor contratar um cartão de crédito e contrata outro serviço com a instituição financeira. Contrata um financiamento, por exemplo. Ele fica inadimplente no financiamento, a instituição financeira bloqueia o cartão de crédito dele. São produtos distintos, apesar de ser a mesma empresa fornecedora. Então a empresa não pode cancelar um produto em razão do inadimplemento do outro. Então são essas práticas muitas vezes dificultosas até do consumidor saldar a sua dívida. E os tribunais hoje em dia já têm adotado posicionamentos no sentido que cabe também à instituição financeira verificar a capacidade de pagamento do consumidor e tutelar essa capacidade de pagamento. A instituição financeira não pode mais ficar como no passado, inerte, esperando o consumidor cada vez mais se endividar, esperando os juros se acumularem para no final ser uma credora gigantesca em face do consumidor. Ele deve cada vez mais tentar fazer com que o consumidor possa fazer aquele pagamento. E é nesse sentido que os nossos ouvintes, através do telefone 3079-0952, 3079-0938 e também através do e-mail encontrocomajustica@104familiafm.com.br, tem se manifestado. E Val da Rocinha, salve lá, nossos ouvintes da Rocinha, nossos queridos co-irmãos da Rocinha, ela diz assim, ela fez um cartão simples, só que chegou com planos, etc, e está vindo valores absurdos. Como é que ela faz? Porque ela já pediu para cancelar, só que continuam cobrando e valores cada vez maiores e indevidos. Doutor Vinícius, que orientação o senhor dá para a nossa Val, ouvinte da Rocinha? Bom, ela deve buscar o auxílio primeiro dessa instituição aí, onde buscar o serviço de atendimento do SAC, né? O serviço de atendimento ao consumidor dessa instituição, onde ela tem esse cartão de crédito, enfim, esse cartão, e procurar fazer uma composição a primeiro momento amigável ali, resolver, falar que ela não comprou aquilo, que no caso parece que há uma venda casada ali, que ela não adquiriu um plano XYZ. Na segunda hipótese, ela pode buscar o PROCON, que nós temos o Expressinho, que é um instrumento onde faz um procedimento mais rápido, um procedimento onde você faz um acordo, faz uma composição ali, ou em última instância buscar o judiciário ali para prestar tutela jurisdicional e resolver o problema. Nossos ouvintes continuam ligando para o telefone 3079-0952, 3079-0938 ou
mandando suas perguntas através do e-mail encontro@104familiafm.com.br e podem também assistir o nosso programa no site www.redejuridicatv.com.br. O nosso repórter Francisco Rudimacide Oliveira foi ouvir o doutor Orlando Diniz, que é o presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, e Sua Excelência respondeu ao nosso repórter o seguinte: de 2007 a 2011, o consumo intermediário do comércio cresceu a uma taxa de 9,3% ao ano. Ou seja, o comércio está movimentando a economia de acordo com dados do próprio IBGE. Além disso, o setor é hoje um dos grandes depositários das inovações em tecnologia da informação, que tem processos evolutivos, a exemplo do comércio eletrônico. Em princípio, havia a tese de que o comércio eletrônico era um competidor do comércio tradicional, mas, na verdade, ele se mostrou um complemento e um parceiro. Ao trazer informações de consumo para o mercado tradicional, não teria como idade, frequência de compras e perfil do consumidor. Ou seja, não houve canibalização das lojas físicas. O comércio eletrônico veio somar. Mas também veio trazer problemas, né, doutor Cílio? O comércio eletrônico, a venda eletrônica ainda é uma coisa nova para o nosso consumidor e muitas vezes as compras são feitas, as entregas não são feitas no prazo, não se faz a entrega. Como é que o Ministério Público tem observado estes conflitos e atuado na defesa do consumidor na questão das vendas eletrônicas? Olha, o comércio eletrônico, ele trouxe uma novidade muito boa para o consumidor, a possibilidade de fazer as suas compras da sua própria casa, mas também trouxe uma série de dificuldades, né? Estamos, acredito, num processo de transformação para uma melhoria dessa funcionalidade que é o comércio eletrônico. A gente tem verificado algumas questões, a gente já falou da entrega, por exemplo, dos produtos, né? O consumidor tem direito a saber quando que vai ser entregue aquele produto, né? O consumidor não é obrigado, a partir do momento que ele compra um produto, que ele fica em sua casa esperando aquele produto chegar por dias ou por horas, deixar de ir ao trabalho, deixar de ir à universidade, à escola para receber aquele produto. Um outro problema que a gente tem verificado no comércio eletrônico, que já existe inclusive normatização sobre isso, é a falta de indicação dos dados do fornecedor, né? Às vezes o consumidor tem um problema com aquele produto e ele não consegue identificar na página do fornecedor quem é o fornecedor, qual o CNPJ daquela empresa. Isso já é obrigatório que a empresa forneça, que coloque na página esses dados. E um terceiro problema que a gente tem verificado muito, principalmente recentemente, agora no final do ano acredito que mais, porque vão se intensificar as vendas para Natal, que é a questão do consumidor iniciar uma compra sobre um determinado valor e quando ele vai fechar essa compra, o valor que se apresenta para ele pagar é um outro, geralmente mais excessivo, e não verifiquei ainda uma notícia de que o valor tenha abaixado, mas sugiro até ao consumidor que ele preste atenção a isso, no momento que ele for fazer uma compra, se ele verificar se o valor final é o mesmo daquele valor que está sendo oferecido ao produto aéreo. Verificando alguma irregularidade, eu sugiro que ele reclame aos órgãos responsáveis pela defesa do consumidor, tanto ao PROCON Carioca no município do Rio, PROCON a RJ no município ou no estado do Rio por um todo, a comissão da Alerj, por exemplo, tem funcionado também muito bem, e ao próprio Ministério Público, para que a gente possa também adequar essa prática a uma situação que seja benéfica ao consumidor e regular as normas da relação de consumo. Doutor Vinícius Leal, advogado do PROCON, no final do ano, os consumidores na área de prestação de serviço de educação têm muitos problemas na renovação de matrículas. Lamentavelmente na área de educação, mas há alguns abusos que são praticados contra o consumidor deste serviço essencial que é a educação. Que conselhos o senhor dá para o nosso consumidor que tiver problema na hora de renovar a matrícula dos seus filhos na escola? Sem dúvida alguma, desembargador. Agora nós estamos num período de renovação de matrícula, né? Que antecede 45 dias antes para você renovar a matrícula. Então a escola ela tem que enviar ali para você a planilha de cálculo de custos para o ano seguinte, subsequente, né? Pro consumidor ali, o aluno ali, ter direito ali à sua matrícula. Então
ele deve ficar atento ao valor que ele pagou da mensalidade esse ano e observar se existe, como é que se diz, uma coerência no reajuste da mensalidade para o ano seguinte, por exemplo, né? Se está dentro do cálculo atuarial, ali há uma despesa realmente voltada ao cunho didático pedagógico, como por exemplo um laboratório de física, melhorou o laboratório de física, de química, enfim, houve na parte educacional, didática, contratou professores com nível mestrado, doutorado, então o incremento do valor da mensalidade está atrelado a isso, né? Atrelado a esses fatores, enfim, de didático-pedagógico. Então, ficar atento a isso é importante. Caso tenha dúvida, o PROCON está sempre de portas abertas para a gente informar e educar o consumidor, porque é um direito básico dele. O senhor podia dar os telefones e o e-mail do PROCON para os nossos consumidores e ouvintes? Nós temos o canal direto, que é o canal 151, que é o nosso telefone, onde ele pode fazer ali a sua reclamação, pode fazer os seus questionamentos, né? Nós temos o site também, www.procon.rj.gov.br. O meu querido amigo Rogério de Oliveira tem algumas recomendações aí para fazer para os nossos consumidores e ouvintes. Por favor, anotem, prestem atenção. Trata-se de defesa do direito consumidor. O programa de hoje, Encontro com a Justiça, se volta para esse tema. E esse é o objetivo desse programa: aproximar a justiça, aproximar o direito dos nossos jurisdicionados e, sobretudo, dos nossos ouvintes da nossa família FM. Ciro, as recomendações são várias, né? Já tiramos aqui pela mesa, mas eu poderia sugerir aqui que o consumidor fique atento pelo seguinte: o fornecedor, que é o prestador de serviço, o banco, a escola, a instituição financeira, não pode prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou posição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Essa advertência me lembra um caso que eu julguei há uns anos atrás, em que uma correntista de um banco, de uma instituição financeira, já idosa, já passada dos 80 anos, beirando já quase os 90, adquiriu um plano de capitalização cujo resgate se daria apenas em 10 anos. Ela com 89 anos. Quer dizer, isso é a mais pura má-fé da instituição financeira e dos seus prepostos, né? Quando ela descobriu isso, algum parente ajuizou a ação devida e acabamos por reconhecer a absoluta má-fé da instituição financeira, obrigando ao pagamento do que seria o plano de capitalização como um dano moral ressarcível. Quer dizer, esse tipo de conduta é altamente condenável das empresas. Eu voltaria até só ao que o nosso promotor falou aqui, a questão da responsabilidade do consumidor. Quando ele pega empréstimos, ele oferece o crédito consignado hoje, é uma vantagem grande para o consumidor, mas é mais para o fornecedor, é mais para o banco, porque eles têm a garantia do pagamento. Só que ele tem no seu contra-cheque já vários empréstimos. Então ele se esquece que um vai adquirir com o outro, vai juntar com o outro e amanhã ele vai receber no líquido uma parcela ínfima. Isso vai gerar várias ações na justiça, mas como o próprio Ciro falou, é obrigação do fornecedor acompanhar a solvência do consumidor. Então nós estamos observando isso mas assim, cabe mais ao consumidor observar as suas próprias condições. Então era bom observar isso agora no final do ano. Nosso encontro com a justiça, como disse, é para aproximar o judiciário dos nossos jurisdicionados e dos nossos ouvintes. Então eu trago aqui algumas notícias importantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Fórum de São João de Meriti cedia a 4ª oficina das famílias. Ouvinte da Rádio Família, aí nosso querido amigo de São João de Meriti, você que tiver algum problema, quiser participar de programas de mediação, programas de conciliação, antes de acessar o judiciário, procure o Fórum da Família em São João de Meriti. O TJRJ realiza no sábado 100 audiências de conversão de união estável em casamento. Ou seja, a ação proativa da justiça, aproximando as famílias e facilitando a conversão das uniões estáveis em casamento. O Poder Judiciário Estadual está também doando ônibus para a Polícia Civil. E o Judiciário e a Polícia Civil fecham uma parceria para aperfeiçoar os juizados de violência doméstica.
Essas são algumas das notícias importantes envolvendo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com a comunidade, com a sociedade. E eu queria aqui fazer um convite, porque nós temos uma parcela da nossa população que é pouco olhada como cidadãos. E o princípio da nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, aquelas pessoas que estão presas, cumprindo pena, embora tenham, de alguma forma, em algum momento de suas vidas, agredido a sociedade, o objetivo da lei e o objetivo da justiça é que eles voltem a conviver na sociedade. Por isso, o Instituto Anjos da Liberdade, que é uma ONG, criou um centro de formação de profissionais, justamente para acolher os egressos do sistema e também os usuários de drogas e dar a eles um ingresso na sociedade através do trabalho, formando-os profissionalmente. E esse Instituto da Liberdade estará inaugurando esse centro de formação profissional, que para minha honra e para o meu orgulho leva o meu nome, desembargador Ciro Darlan. Vai ocorrer no dia 26 de novembro, às 18 horas, na rua Xangai, número 1, lote 1, em Bangu, no Rio de Janeiro, que fica ao lado do sistema penitenciário de Jericinó. Então aproveito para convidar todos aqueles que quiserem prestigiar o lançamento do Centro de Formação Profissional Desembargador Ciro Darlan, não porque tem o meu nome, mas porque é uma ação que nós temos que prestigiar, porque está dando não só uma visibilidade, mas também uma possibilidade do egresso voltar a conviver na sociedade, respeitando os seus semelhantes, que é tudo que nós queremos. Doutor Sidney, eu de vez em quando vou chamá-lo de desembargador porque tem um dileto amigo que, por acaso, e para nosso orgulho, é o seu pai, desembargador Sidney Rosa, com o qual convivo lá na 7ª Câmara Criminal. Então é um orgulho muito grande e às vezes confundi-lo é mais motivo de orgulho ainda, tenho certeza que para o senhor como filho e para ele como pai. Mas como a CAU do Ministério Público no Direito do Consumidor pode ser acessado pelos nossos ouvintes, pelos nossos consumidores? Quais são os telefones, quais são os sites que podem servir de acesso ao consumidor? Bom, primeiramente agradeço as palavras em relação ao meu pai. O Ministério Público, ele pode ser, eu sempre sugiro aos consumidores que eles acessem inicialmente o site, se for possível, o site Consumidor Vencedor, que é o site consumidorvencedor.mp.br, porque lá ele vai verificar se já existe alguma decisão judicial que o beneficie naquela situação, ou seja, ele não vai precisar ingressar com uma nova ação para garantir o direito dele. Caso não exista uma decisão judicial ou ele não tenha a possibilidade de acessar o site do Consumidor Vencedor, existe sempre o canal telefônico do Ministério Público, que é o telefone 127. Através do telefone 127 ele consegue fazer uma notícia de alguma irregularidade, seja na área de consumo, seja em qualquer outra área de atuação coletiva da sociedade, ou seja, numa defesa do meio ambiente, na defesa da saúde, na defesa do patrimônio público. Ele pode fazer a sua notícia de denúncia através do telefone 127 ou através da própria página do Ministério Público, que é mprj.mp.br, mprj.mp.br. Ele tem o link da ouvidoria, onde ele pode também fazer a sua notícia. Mas eu sempre aconselho que na área do consumidor, se for possível, que ele entre no site consumidorvencedor.mp.br, porque pode já existir alguma decisão ou termo de compromisso que beneficia ele. Querido ouvinte da Rádio Família, no dia 1º de novembro, na próxima sexta-feira, nós vamos tratar de um assunto que é pertinente à Rádio Família, porque nós vamos falar do direito da família. E vamos ter aqui a promotora de justiça, uma querida amiga especialista, doutora Kátia Maciel, e o juiz de família, doutor Gerardo Carnevale. Então vai ser um momento muito oportuno para falarmos da família na Rádio Família, nos nossos ouvintes da Rádio Família. E o último programa nós falamos sobre direito ambiental, que inclusive você pode assistir novamente no site www.redejuridicatv.com.br, e foi assistindo a este programa através deste site que o nosso ouvinte José Luiz Castro Ferreira nos manda algumas perguntas que nós não vamos responder, mas vamos registrar aqui as suas perguntas muito pertinentes acerca do direito ambiental
Uma pergunta que o nosso ouvinte faz é: a prefeitura não deve cumprir as leis que protegem os manguezais? Muito importante, muito interessante a sua pergunta e a sua preocupação. Como pode ser concedido um licenciamento ambiental para uma obra desse porte numa área que deveria ser protegida? Eu vou encaminhar as suas perguntas, José Luiz, para o nosso convidado da semana passada, o procurador da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Dr. Raul Teixeira, que nos brindou com grandes informações, e certamente ele lhe responderá diretamente ou através do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta, pelo seu interesse, e é esse o nosso objetivo. O comércio é uma fonte de riqueza. Por isso é importante, nós não queremos, de hipótese alguma, confundir a defesa do direito consumidor com a demonialização do comércio. O comércio é um fator importante porque gera crescimento econômico, trabalho, melhoria de condições de renda dos brasileiros. O crescimento médio anual da receita bruta do comércio é revelador do potencial de crescimento exponencial no setor. É importante a rotatividade dos bens, é inegável que, através de um comércio atuante, pujante, o custo dos produtos baixa, aumenta a possibilidade de emprego, aumenta a circulação de riqueza. Isso tudo favorece a nossa sociedade. Então não tem nada a ver a grandeza e a importância da realização de um bom comércio através de bons comerciantes e a defesa do direito do consumidor, que no fundo é a proteção aos direitos humanos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, que tem direito a acesso a todos os bens na medida das suas possibilidades econômicas, mas com os seus direitos e com a relação comercial protegida. Por isso, o direito consumidor é para nós um grande avanço. Doutor Rogério, mais alguma recomendação aí para os nossos ouvintes? Sem esquecer também, Ciro, que o próprio fornecedor, ele na sua vida privada, ele é um consumidor. Ele é um consumidor diário, né? O dono de uma empresa, ele compra um pão, compra um carro, então ele tem o maior interesse também que o Código do Consumidor seja respeitável para ele também. Eu poderia sugerir aqui também, Ciro, que o consumidor agora, se aproximando do final do ano, que ele vai ser bombardeado com uma série de propaganda para limpe o seu nome, pague as suas contas, que ele pague, que ele limpe o seu nome, mas que ele não crie novas obrigações que vão durar o próximo ano. Chega no final do outro ano, ele vai estar devendo de novo. Então é importante que ele acerte as suas contas e dê um tempo para ele mesmo, para o seu orçamento doméstico se equilibrar. Não basta você pagar a conta e criar novas despesas. Agora, é importante se frisar, como disse aqui o Ciro, um direito do consumidor que é básico também, que diz aqui: quem vai prestar um serviço ao consumidor é obrigado a apresentar, antes da realização do trabalho, um orçamento. Além do que, ele é obrigado a marcar um prazo para entregar o produto ou para terminar o serviço contratado. Então você pode exigir isso sempre que for realizar um consumo responsável, como diria. E os nossos ouvintes estão participando do nosso programa, fazendo perguntas e sugestões através do telefone 30790952, 30790938 e o e-mail encontrocomajustiça@104familiafm.com.br. Já temos aqui participação da Sônia, da Cidade de Deus, queridos amigos da Cidade de Deus que prestigiam o nosso programa. O pedido dela, aliás, é uma saudação: família e saúde para todos nós, debatedores. Muito obrigado, Sônia. Também Sônia Brotel, da Freguesia, família, saúde e muita fé. Iracilda, de um Jardim Botânico, pede por Lucir e toda a família. Deve estar no programa errado, mas nós vamos pedir aqui também, não nos custa também, pelo bom consumo, pelo bom consumidor. Tá certo. Jorge William de São João de Meriti também manda uma mensagem para o nosso programa e felicita pelo tema e pela qualidade dos debatedores. Doutor Rogério, mais alguma pergunta ou alguma sugestão a respeito? Não, só queria lembrar aos consumidores que está para ser decidido, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que é nosso tribunal máximo aqui no Brasil, aquela questão dos planos econômicos,
o plano cruzado, o plano Collor, em que o ministro suspendeu todas as ações, né, que visamos sobre isso, e eu acho que as ações da poupança, que muito consumidor deve ter ação quanto a isso, que está para sair para decidir se é devido ou não aquela correção plena dos expurgos inflacionários. Então é uma questão relevante, né? E muita gente acreditou na poupança na época e perdeu dinheiro com isso e acabou na justiça. Agora, eu podia sugerir também, o Ciro, que o consumidor observasse como sugestão para evitar problema no futuro, aqui. Se algum fornecedor enviar um produto que você não pediu, não se preocupa, receba como se fosse uma amostra grátis. Uma boa sugestão. Inclusive já tem sido determinado judicialmente dessa forma, exatamente, exatamente. Que, efetivamente, se o fornecedor enviou um produto que o consumidor não solicitou, ele não deve pagar. Aquilo é uma amostra grátis, efetivamente. A Heloísa de São Conrado está perguntando o seguinte: comprei um iPhone 4 na loja virtual da Apple em abril e o produto veio com defeito. De repente sai do Wi-Fi e volta para o G3. Antes de suspeitar que o defeito era do aparelho, procurei afastar todas as dúvidas sobre a qualidade da banda larga, do roteador que utilizo em casa, inclusive chamando um técnico para fazer todas as checagens. Como ela deve proceder se a loja não fizer a troca por um aparelho sem esse defeito, Dr. Sidney? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele atribui responsabilidade não só ao vendedor ou à empresa que vendeu, como todas aquelas empresas que estão na cadeia de fornecimento daquele produto ou serviço, ou seja, tanto a empresa de telefonia que presta o serviço de banda larga, quanto a própria empresa que vende o aparelho em conjunto com aquela banda larga. Hoje já há decisão do tribunal, por exemplo, que a banda larga poderia ter uma variação de 10%, efetivamente. Agora, isso deve ser informado pela empresa, né? Se a empresa não informa, ela se compromete aquilo que ela está ofertando. Então, o Código de Defesa do Consumidor é claro: se a empresa faz alguma oferta, ela se vincula àquela oferta e ela se responsabiliza pelo produto ser entregue de acordo com aquilo que ela propagandeou. Então, se efetivamente o consumidor estiver insatisfeito ou o produto for fornecido em desacordo com aquilo que lhe foi ofertado, cabe a ele efetivamente reclamar junto à empresa, que deveria providenciar a resolução do caso dele. Se não for dessa forma, através dos órgãos competentes, PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública. Nosso ouvinte lá de Rio Bonito, também nos prestigiando, diz o seguinte: solicitei uma salada tropical com tiras de hambúrguer de frango a loja Bob's de Rio Bonito. A funcionária me atendeu, perguntou se era sanduíche de frango, eu respondi que não, repeti que era o nome era salada. Quando o entregador chegou, trouxe um sanduíche ao invés da salada e depois não quis fazer a troca. É viável fazer reclamação desse tipo? E onde deve fazer, doutor, advogado do PROCON, doutor? É viável, ele tem que. Ele contratou uma coisa, um bem, foi entregue outro, quer dizer. Mas ela não consumiu, né? Vamos deixar claro, né? Ela não consumiu. Não consumiu? Tá. Não, então tudo bem. Se ela não consumiu. Tá na geladeira agora. Aí tudo bem. Quer dizer, ela comprou e chegou na hora, não trouxe ali o adequado. Não, que trouxe, ela pediu salada e levaram hambúrguer. Ela não tem a obrigação de comer o hambúrguer, né? Ela não vai. Olha, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública funciona no edifício Garagem Menezes Cortes, na Rua São José 35, 13º andar, no centro do Rio, e o atendimento telefônico pode ser feito pelo número 129. Doutor Rogério, quais têm sido as empresas mais recalcitrantes que aparecem no Tribunal de Justiça acionados por consumidores? O senhor tem nome dessas empresas? O tribunal mantém uma lista negra, né, mensal, lá de empresas que são mais acionadas, e infelizmente são as empresas de telecomunicações, né, e os serviços bancários. O que eu chamo a atenção é que todos esses problemas do consumidor, eles poderiam facilmente ser resolvidos por uma empresa proatuante, uma proativa, porque tudo que chega no judiciário, a gente sente que poderia ser resolvido facilmente, e são empresas que a maioria delas são internacionais, multinacionais, né,
que o grande operador, o grande sócio é uma empresa estrangeira, que elas não fazem essa prática no seu país de origem. Exatamente. E ela pratica essa conduta muito condenável aqui no Brasil, quando lá nos Estados Unidos, na Europa, ela não faz isso. Na verdade, o que a gente verifica é que o consumidor, ele tem uma necessidade de ser respeitado. Exatamente. E a empresa não tem essa preocupação de respeitar o consumidor. No último mês, chegou o Ministério Público teve que propor uma ação contra uma empresa de telefonia para evitar que a empresa desligasse o telefone quando o consumidor procurasse um auxílio na prestação do serviço, no seu serviço de atendimento. Então nós vemos o seguinte, são empresas internacionais que cobram muito mais caro aqui no Brasil, pelo mesmo serviço que cobra lá fora. Exatamente. Nós pagamos um preço caro por um serviço de péssima qualidade. Tem uma pergunta aqui muito interessante da ouvinte Renata de Araruama. Ela quer saber se o Código de Defesa do Consumidor também abrange a insatisfação dos consumidores pelo serviço público da administração pública. E ela menciona aqui: pedestre perdem espaço em calçada da rua Cândido Benício. Moradores têm de conviver com esgoto por 3 meses em Quintino. Moradores criticam pilhas de lixo em frente a prédios em Copacabana. Mictórios causam mau cheiro no Largo do Machado. Reclamações desse tipo tem o amparo do Código de Defesa do Consumidor, doutor Sidney? Tem também o amparo do Código de Defesa do Consumidor e às vezes de outras normativas, inclusive mais até de amparo constitucional diretamente, como a responsabilidade do Estado, né, que já tem previsão constitucional, sendo que a responsabilidade objetiva, né, se o indivíduo é lesado por uma atividade estatal, o Estado tem que responder objetivamente sobre aquela prática lesiva. Então, cabe ao consumidor, sim, é uma questão de bom senso, ele verifica que está sendo lesado e, infelizmente, as empresas, então, e ainda mais o poder público, tem cada vez mais recorrido de decisões que claramente integram o seu dever, o seu munus público ali, ou seja, prestar um serviço de coleta de lixo adequado, evitar o esgoto a céu aberto. Isso, na verdade, as decisões obrigam o poder público a reparar aquela situação e o poder público recorre dessas decisões, o que não faz o menor sentido de um poder público ou uma empresa que quer respeitar o seu cidadão ou o consumidor. Encontro com a Justiça é um trabalho, é um serviço público onde nós, juízes, magistrados, promotores, advogados, nos colocamos à disposição dos nossos ouvintes para aproximar o judiciário dos ouvintes e dos jurisdicionados. E é um programa que é dirigido pelo nosso querido amigo Alberto Brizola, produzido por Francisco Rudimaci de Oliveira e que tem como operador o nosso querido Eziel. Nós estamos nos despedindo, agradecendo a todos pelo prestígio de sua audiência e anunciando na próxima sexta-feira, de 11 ao meio-dia, Encontro com a Justiça, falando sobre o direito da família. Muito obrigado a todos por a sua audiência, pelo seu prestígio, que Deus abençoe a todos nós.